A tela, apresentação inteira, não. Boa noite, pessoal. Muito Olá, bom ter vocês aqui hoje, né? Estamos aqui no nosso segundo dia, né, do evento Arquitec 2021. Uma alegria muito grande receber vocês aqui. A gente está começando aqui esse dia, né? Ontem tivemos 3 apresentações muito bacanas que deram uma repercussão muito legal, né? Falamos de esquadrias, de automação, de grandes formatos de porcelanato, né? E hoje nós temos aqui mais 3 atrações, né? Vamos chegar aqui na metade do nosso evento aqui. E aí, lembrando, né, uma realização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, a ideia é aproximar o Conselho dos profissionais, né, e os profissionais do mercado, né? Nós estamos trazendo aqui grandes temas, né, com pessoas bem capacitadas, né, para trazer conhecimento para a gente, dividir o conhecimento deles aqui com a gente, abrir também curiosidade para alguns temas, né, para a gente poder trabalhar mais, e principalmente, né, o foco, né, desse Arquitec 2021 que a gente criou, esse ano o foco dele é arquitetura de interiores, né, mas é lógico que a gente pode falar de alguns outros assuntos também. Mas, e nesse tema, que a gente sabe que a grande maioria dos arquitetos trabalham, né, o nosso nicho de mercado é um nicho muito grande, é muito importante a gente saber as novidades, né, entender um pouquinho da história do produto que a gente acaba aplicando, né, a gente viu muito isso ontem, né, entendeu como são fabricados os produtos, né, até a aplicação. Hoje a gente vai seguir um pouquinho essa linha também, porque às vezes o cliente pergunta para a gente algumas coisas, então a gente tem que entender, tem que saber ali como é que funciona todo o processo, né? Não é nada complicado, mas são coisas que a gente aprende justamente quando a gente traz algumas pessoas que podem explicar isso aí de uma forma bem legal para a gente, né? O Conselho de Arquitetura, nós temos aí uma programação bem bacana ainda para o mês de julho, temos amanhã mais uma rodada de palestras, né? E na semana que vem nós temos no dia 14 o nosso curso de RRT, para as pessoas que têm um pouco de dificuldade no preenchimento de RTs, de ter saber de alguns dados ali também, como preencher para fazer da forma correta. Então, no dia 14, nós temos esse curso, que aí nós vamos divulgar, né, para vocês poderem, quem quiser participar. E temos o Café com Egressos no dia 22/7, que é justamente para receber, né, os recém-formados, né, apresentarem a eles o mercado. Temos palestra, né, nesse dia, então a gente vai... É uma forma de transição, né? Os egressos estão chegando no mercado, então o Conselho se aproxima desses egressos e apresenta para eles o mercado com algum tema, né? Uma palestra de ética ou de precificação. A gente está organizando isso para o dia 22, poder apresentar isso para os recém-chegados ao mercado. Vamos ter, em agosto, um treinamento, curso de perícia e um curso de patologia. São 2 cursos muito importantes para os arquitetos que quiserem se inteirarem, né, nesse caminho, né? A gente identificou que tem muitos arquitetos que trabalham com essas especialidades, que é perícia e patologia, né? Patologia, ela também é muito importante para quem tenta entrar no mercado de assistência técnica, né, o ATIS, né, Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, que é um mercado muito grande, é um outro foco que o Conselho está assim, trabalhando bastante. Nós vamos ter no segundo, nós tivemos no primeiro semestre curso, né, a respeito disso, trouxemos a Mariana Estevam, que falou bastante sobre assistência técnica, né, para atuar em comunidades, e no segundo semestre vamos ter o edital que o Conselho faz anualmente, para selecionar alguns profissionais com alguma ideia, né, de assistência técnica. Então, a gente vai explicar isso melhor mais para frente. Para os alunos, né, a gente tem tido muitos alunos de arquitetura que estão nos acompanhando, nós vamos ter esse ano um concurso de TCC. Isso mesmo, nós vamos escolher o melhor TCC do Estado do Espírito Santo. Nós vamos publicar o edital também no segundo semestre, né? Então, se você está aí fazendo seu curso, seu TCC, entregando, capricha mais um pouquinho, porque você vai concorrer ao melhor TCC do Estado. Já pensou começar a carreira de arquiteto já levando um prêmio? Vai ser muito bacana. Uma outra pauta que a gente está trabalhando é patrimônio histórico. Então, em breve, a gente deve ter novidades a respeito disso aí, porque é muito importante a gente trabalhar esse tema. Hoje, pessoal, nós vamos
começar falando sobre pedras, né? Diferenças entre os tipos de pedras naturais e o quartzo e suas aplicações. Em seguida, nós vamos falar sobre mobiliário corporativo, mitos e verdades sobre a ergonometria no mobiliário corporativo. Então, a gente tem um boom muito grande no mercado dos home offices, né? As pessoas montando o escritório, então a gente vai entender um pouquinho sobre ergonometria, sobre mobiliário corporativo mesmo, né? As empresas que ainda, ou que trabalham, né, em expansão com móveis corporativos, que isso é muito interessante, é um mercado bem bacana. Então, nós vamos ter essa palestra hoje, e vamos fechar, né, hoje com chave de ouro, com a palestra da Tigre, né, que vai trazer para a gente especificações de metais para banheiros e cozinhas. Então, hoje, nós estamos aí recheados de novidades para vocês, né, e nós vamos começar agora com uma palestra bem bacana do grupo Guidoni, né, que é referência aqui estadual, nacional e até mesmo internacional em pedras, né, ornamentais, é um orgulho capixaba essa empresa. E quem vai fazer a apresentação da Guidoni, eu vou pedir aqui ajuda ao nosso conselheiro, né, o Hélio Honorato, informando assim vocês, para quem não conhece a estrutura do Conselho de Arquitetura, nós somos 20 arquitetos que foram eleitos para ser conselheiros estaduais, eu e o Hélio somos conselheiros estaduais, e temos 2 conselheiros federais, que é a Giedre e o Emílio, que nos representam em Brasília. Então, esse grupo tem trabalhado bastante, pessoal, e a gente está ainda com muitas ideias para conseguir implementar ainda mais, a gente melhorar ainda mais o nosso conselho, aproximar eles o mais possível de vocês, e aceitamos sugestões, tá? Fiquem à vontade, visitem nossas redes sociais, pode mandar sugestões, olha, eu gostaria de ter uma palestra sobre esse assunto, eu tenho uma dificuldade em determinada situação, eu tenho uma ideia bacana que gostaria de implementar, estamos aceitando, isso aí faz parte de vocês nos ajudarem a fazer o nosso Conselho de Arquitetura o melhor possível. Eu vou pedir ajuda agora ao Hélio. Hélio, se apresenta aqui para esse público aqui que está chegando e apresenta os nossos palestrantes aí também, por favor. Obrigado, Eliomar. Boa noite, né, ao Igor e ao Diogo e a todos os demais que estão na sala nesse momento para participarem de mais uma noite, né, do nosso evento e que realmente, como o Eliomar disse ontem, foi uma grande surpresa já aguardada, mas assim, pelo nível elevadíssimo, né, dos palestrantes, e hoje não vai ser diferente com as 3 palestras, mas inicialmente com os nossos Igor e Diogo do Grupo Guidoni. Eu vou falar um pouquinho de mim, né, coisa rápida. Eu sou conselheiro, né, como o Eliomar apresentou, Hélio Honorato, e estou na 2ª gestão, né, fiz parte da gestão anterior, a convite, né, quando foi composta a chapa, e enfim. E eu tenho, eu acho que 13 ou 14 anos no mercado, não me lembro direito, a gente vai perdendo os números, né, e trabalho mais prioritariamente no segmento da parte de arquitetura de interiores, né, já com parcerias aí com alguns escritórios e além dos clientes que eu cuido pessoalmente, né, que são da minha cartela profissional, mas é um trabalho bacana e esse ciclo de palestras, né, que o CAL preparou para esse evento, ele tem tudo a ver com esse segmento que eu atuo, e que grande parte dos nossos colegas arquitetos também atuam, né, já que é um segmento que tem uma oferta, digamos, grande no mercado, uma vez que a arquitetura enquanto edifícios, né, os grandes edifícios, ele já tem uma parcela um pouco mais já específica de profissionais trabalhando, então realmente a gente tem um grande bolo que trabalha nesse segmento da arquitetura de interiores. Eu vou apresentar para vocês o Igor e o Diogo, né, falar um pouquinho do trabalho deles, junto do Grupo Guidoni, para depois encaminhá-los para apresentar o trabalho deles. O Igor Caetano, ele é formado em design gráfico pela Univale. Igor é pós-graduado em mídias eletrônicas, rádio e TV pela UniBH e conta com MBA em direção de arte pela Universidade Estácio de Sá. Atualmente é pós-graduando em gestão empresarial e marketing pela ESPM. No Grupo Guidoni, Igor é responsável pelo design da empresa, desenvolvendo peças publicitárias on e offline para o mercado interno e externo, além de participar do planejamento estratégico para ações digitais,
Google e redes sociais, eventos e gestão de branding. O Diogo Giacomelli, com mais de 18 anos de experiências no setor de mármores e granitos, Diogo faz parte de toda a cadeia de produção do Grupo Guidoni, com especial atuação para a área comercial no Brasil e na América Latina. Especializado em controladoria e finanças, Diogo é responsável pelo planejamento e controle de operações comerciais, como distribuição e logística, captação e sustentação de processos comerciais, avaliação de canais de negócios, prospecção de novos mercados e negociação com clientes como consumidores finais, marmorarias e distribuidores. Além disso, é executivo de vendas e já atuou com marketing e inteligência para a criação de ferramentas e abertura de novos mercados. Meninos, fiquem à vontade e nos deem essa aula maravilhosa que vocês prepararam, que estamos todos aqui ávidos por todas essas informações. Obrigado. Primeiro de tudo, quero agradecer o Leomar, o Hélio, essa oportunidade incrível, né, de apresentar o Grupo Guidoni para o pessoal. E antes de qualquer coisa, falar que com relação ao Covid, a gente já foi vacinado, já testamos e estamos limpos da Covid, graças a Deus. Então, por isso que a gente está sem máscara. Tá bom. Enfim, falar da Guidoni é falar de alguns anos, né, de trabalho aqui dentro, né, Diogo? Muito orgulho, dedicação. Então, a gente preparou uma apresentação para falar um pouquinho dos números, né? Como o Hélio comentou, eu sou do departamento de marketing, eu cuido da parte criativa, tudo que é falar de propaganda da Guidoni, falar de parte publicitária, eu estou um pouco à frente, né, junto com o time de marketing. Então, seja um mercado interno, Brasil ou para fora, qualquer coisa relacionada a isso, a gente está envolvido. É lógico que com o apoio da diretoria, com o time comercial, com orientação até mesmo dos clientes, para a gente fazer um trabalho mais assertivo, né? Então, falando um pouquinho do meu trabalho, é escutar um pouco o cliente, os arquitetos principalmente, né? Para entender a necessidade e ver o que vocês precisam para a gente começar a montar materiais que tem a ver com a necessidade, né, Diogo? Sim, hoje, para a gente que trabalha com revestimentos em si, é fundamental a participação do especificador sempre nos projetos. Eu costumo dizer que sem o especificador, eu acho que sempre o projeto ele não chega ao final de uma maneira bem correta. Sempre existem espaços e deixas que fazem com que o projeto não ocorra de uma maneira eficaz. Então, a gente sempre valoriza muito o especificador, trabalha em parceria com os arquitetos, faz muito, tem uma rede de relacionamento bem estreitada com esse público, para que os projetos saiam da melhor forma possível, porque um projeto bem aplicado, bem elaborado, e isso traz para a gente, para a Guidoni, né, um retorno imensurável, principalmente pela quantidade de produtos que a empresa tem, a gama de produtos, o share dela em participação de mercado, e as tendências, né? Falando um pouco de tendência, a gente só lança material, produto novo, a partir do momento que a gente começa a receber o feedback dos especificadores. Então, o papel fundamental do especificador hoje, a Guidoni é uma empresa bem globalizada quanto a isso, ela é uma empresa que bem atenta às tendências e em parceria sempre com arquitetos, urbanistas, designers, engenheiros, etc. Então, é uma empresa que sempre trabalha junto com parceiros, com parceria. Então, hoje nós temos muitas empresas no mercado que não valorizam um arquiteto, ou seja, o profissional dessa área, e a Guidoni, pelo contrário, ela visa muito a parceria com todos os núcleos, com todos os tipos de organizações, arquitetos, para poder acontecer um projeto de uma maneira bem eficaz. E um ponto interessante também, que eu comento na hora que a gente está fazendo um projeto, quem está ali com o cliente, o consumidor final, é o arquiteto, é o designer de interiores, enfim, são vocês, né? Então, querendo ou não, quem dá vida àquele ambiente, de maneira geral, são vocês. Então, é fundamental a gente entender a comunicação, entender o trabalho, para a gente entregar um material de qualidade, seja um designer novo, uma chapa com
uma ilustração, seja uma trama, um veio, uma cor diferente. Então, é realmente acompanhar essa tendência, igual o Diogo comentou. É praticamente isso o nosso trabalho e entregar o melhor em si, seja para aplicação numa bancada, numa área, enfim, em qualquer ambiente, né? Eu vou compartilhar nossa tela aqui, que é uma apresentação da Guidoni. Deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho. Acho que você tem que aceitar aí, eu acho. Acho que a Mariana vai fazer o aceite lá. Ah, ok. Deixa eu ver com ela aqui. Então, aqui é uma foto aérea da nossa indústria de São Domingos do Norte, né, a base da Guidoni, mostrando um pouquinho da nossa estrutura lá. São 120 mil metros, né? 120 mil metros quadrados. Mostrando um pouquinho da nossa produção, da nossa indústria. A Guidoni hoje está com praticamente 30 anos de história, né, praticamente líder na área de exportação de rochas ornamentais, líder na América Latina. E, caramba, é muita coisa, porque tem um número até desatualizado aqui, que é praticamente... A gente tem 47 jazidas próprias de extração, né, de material de granito, de rocha, de mármore, de quartzito, né, Diogo? Sim, elas estão divididas em 5 estados: Espírito Santo, Minas, Bahia e Mato Grosso do Sul. Em primeiro lugar na exportação, igual eu comentei, é mais de 18 mil toneladas de chapas produzidas todo mês. Então, assim, é muita chapa que a gente consegue produzir. Mais de 100 mil metros quadrados as plantas industriais hoje. São 3 indústrias, tem nos Estados Unidos, Brasil, Europa, mais de 100 mil metros quadrados de chapas de quartzo produzidas. Então, assim, é muita coisa que a gente consegue produzir hoje. Aqui eu vou passar um videozinho institucional da Guidoni. José Antônio e José Geraldo Guidoni trilharam um caminho pioneiro e decisivo para a produção de rochas ornamentais no Brasil. No início da década de 80, eles deixaram para trás a produção de café e irrigação para investirem em um novo mercado. Em 1989, em São Domingos do Norte, no estado do Espírito Santo, surgiu a mineração Guidoni. Com um espírito sempre empreendedor e mais de 25 anos no mercado de pedras naturais, da extração até a comercialização do produto, o grupo Guidoni se tornou especialista no assunto, principalmente quando se trata de beneficiamento. O conhecimento adquirido no processo industrial hoje é estendido a diversos materiais e soluções de revestimento, garantindo qualidade, durabilidade e beleza. O Grupo Guidoni se destaca na extração, produção industrial e transporte de seus materiais graças à localização estratégica, que possibilita o fácil acesso a importantes pontos de distribuição, como o aeroporto e o Porto de Vitória. Do Espírito Santo para o mundo, os materiais e soluções de revestimentos partem da indústria para hubs logísticos próprios no Brasil, na Espanha e na Itália, além de atender clientes em mais de 70 países e em 5 continentes. Com um parque industrial de 100 mil metros quadrados e um investimento em equipamentos de alta tecnologia, é possível oferecer uma vasta opção de pedras naturais básicas, com alto padrão de consistência, e exóticas com movimentos exclusivos e perfeito book matching. O portfólio foi ampliado com a aquisição de uma fábrica de Natural Quartz na Espanha
e a abertura de uma fábrica no Brasil, a primeira da América Latina, aportando qualidade já reconhecida internacionalmente a uma variedade ainda maior de superfícies. Pensando no desenvolvimento social e capacitação profissional dos moradores da região, em 2017 foi inaugurado o Centro de Treinamento e Formação de Jovens Aprendizes, a primeira unidade a ser instalada dentro de uma indústria de rochas no Brasil. Além das salas de aula, o espaço conta com um laboratório e uma oficina. Conectado com o desenvolvimento sustentável, o Grupo Guidoni se preocupa com os aspectos sociais, econômicos e ambientais, através de ações como recuperação de jazidas e áreas degradadas com técnicos especializados em meio ambiente, instalações específicas para depósitos de resíduos, filtro-prensa e aterro sanitário, além do reaproveitamento de mais de 98% da água utilizada no processo de beneficiamento dos produtos. As atividades do Grupo Guidoni geram empregos diretos e indiretos no Brasil e no mundo. São mais de 25 anos de história, levando as verdadeiras obras-primas da natureza ao seu projeto. Gente, esse é o Grupo Guidoni. Aqui falando um pouquinho da indústria que a gente acabou de adquirir nos Estados Unidos. Ela conta com quase não, 250 mil metros de área e mais 70 mil metros quadrados de área coberta. E assim, a capacidade de 270 mil metros de produção, né, mês. Então, assim, é mais um pulmão aí de produção da Guidoni nos Estados Unidos. Temos também a nossa indústria na Espanha, né, que já produz a linha de quartzo, que é a Guidoni Quartzo lá, que também já faz uma produção de mais de 22 mil chapas de quartzo por mês. Então, também já é mais um pulmão de produção ali, uma produção extremamente monstruosa, né, muito grande. E tem a parte do granito, né, que todo mundo pergunta, mas o que é granito, o que é quartzo? Então, aqui a gente fala um pouquinho, né, Diogo? Na realidade, todos são da gama de revestimentos. Tanto granito, quanto mármore, quanto quartzito e quartzo. Todos eles são produtos que são empregados na construção civil. Por exemplo, a ponto de curiosidade. Hoje, se tratando de revestimentos, produção de granito, quartzo, 75% desse material é empregado em obras civis, que são obras públicas, metrôs, shoppings, obras de infraestrutura aeroportuárias, etc., comerciais, são shoppings, lojas, edifícios residenciais e revestimentos em si, fachadas, etc. 75% de toda a produção de granito, etc., mármore, é empregada nessa cadeia. 15% é empregado também nas artes funerárias, que é, por incrível que pareça, é bem representativa essa parte, são os túmulos, jazigos, etc., também empregado nas obras de arte sacras, esculturas e moldurarias, que no caso são suportes essenciais até mesmo para fachadas e montagem de casas, especificamente pré-moldadas. O granito ele é formado por uma magma, uma larva vulcânica que lentamente vai se resfriando ao tempo, e com ele se forma uma rocha que através do tempo ela sofre mutação geológica, a qual adquire coloração. Tá? O granito é muito utilizado, como eu falei, na construção civil, porque é uma pedra muito resistente, uma pedra muito dura. Ela tem uma característica fundamental, que é a durabilidade. Então, como a gente sempre tem a oportunidade de ver, aeroportos, eles têm os pisos dos aeroportos, por exemplo. Nós fizemos grandes obras de aeroportos, tanto no Istambul, quanto também aqui no Brasil, o aeroporto de Belo Horizonte, o aeroporto de Porto Alegre, né, Rio de Janeiro. O fluxo de pessoas diária chega a cerca de 200 mil pessoas caminhando em cima do granito, e o mesmo se mantém por longos anos. Então, é uma pedra relativamente muito durável e de fácil aplicação também, manuseio, manutenção, é um custo bem baixo. E uma comparação até grosseira de se fazer, comparada a um
porcelanato comparada a um outro material, o granito ele tem um custo relevante, bem mais em conta, né? Bem mais em conta, né, comparado numa grande obra. E ou se você reparar em grandes shoppings e aeroportos, o mais utilizado é o granito, seja no revestimento do piso, enfim, praticamente em tudo, né, Diogo? Sim. Aqui, para efeito também de curiosidade, isso daqui é uma mina, uma lavra. Era uma pedra com a qual o tempo foi se tirando material, foi tirando matéria-prima, e hoje a Guidoni é detentora da tecnologia de derrubada de bancadas. Ela consegue abrir dentro de uma cava, dentro de uma lavra, bancadas de até 100 metros de altura, a qual depois de derrubadas, elas são demarcadas, fatiadas, em frações menores, que são posteriormente serradas, beneficiadas, polidas, cortadas e entregues aos consumidores finais. Só para comparativo, esses quadradinhos que você pode ver na base são os blocos. Esses blocos que vocês veem em cima de caminhões, na beira de estrada, no meio das rodovias, são esses blocos. E aqui no vídeo a gente vai ver a derrubada de uma bancada, né? A extração, do processo de extração, que é essa do cantinho aqui. Lembrando que essa rocha tem mais de 100 metros de altura. Posteriormente, ela vira os blocos no lado direito, as frações menores, com pequenos cubos de gelo. Hoje, a empresa detentora dessa tecnologia é o Grupo Guidoni, para derrubar bancadas nessa proporção, tanto de altura quanto peso, e de uma maneira bem segura e eficaz, sem colocar em risco a vida de ninguém, enfim. E o meio ambiente ainda com todo o cuidado. Aí uma visão mostrando um pouco das pedreiras, de modo geral. Aqueles pequenos lá são os blocos que são fatiados depois da bancada derrubada. Então, a proporção, eles se tornam bem menores. Isso aí é em São Domingos, Igor? Sim, São Domingos do Norte. A cerca de 2 horas da capital, Vitória. A efeito de curiosidade também, isso aí é granito, esse daí, o mármore, o quartzo? Granito amarelo. Isso que eu ia perguntar. Aqui, o granito amarelo. Granito amarelo. Esse é o granito amarelo. Igor ou Diogo, aproveitando que vocês estão falando sobre o granito, a Sandra pergunta a diferença entre granito e gneiss. Olha só, a gneiss é uma rocha específica. A gneiss, ela tem, falando sobre fragilidade, a gneiss ela possui uma fragilidade, é uma rocha mais, como que eu posso dizer, mais frágil. Entendeu? Gneiss, e outra coisa, é muito difícil encontrar hoje revestimentos que sejam de tipologia natural, como granito e quartzo, que tenham tanta dureza, facilidade de durabilidade maior quanto a esse. As gneisses é um tipo de estrutura geológica a qual praticamente a gente quase eu particularmente, quase não se vê usar. Mas é um material que, há tempos atrás, anteriormente, se usava muito esse tipo de produto. O granito em si, é mais a diferença entre um outro é formação geológica. A questão contra a dureza, classificação MOLS em tabela. Então, a diferença é essa. E questão de absorção, por exemplo, o granito é um material que ele tem menos porosidade que o gneiss e etc. Okay, obrigado. Aí falando um pouquinho de mármore, né? Que é também uma variação morfológica, né? Metamórfica, né? É um termo mais técnico. É o pessoal de geologia que fala, Diogo? Sim. Geologia que é uma coisa mais técnica, né? A gente nem tem tanto conhecimento assim para discutir sobre esse processo. Mas são materiais mais caros também, com uma classificação e uma beleza muito mais exótica
Então, são materiais que têm como eu posso dizer, um apelo estético muito mais bonito, né? É muito usado em ambientes mais sofisticados também, né, João? O mármore, basicamente, é um material que contém maior porosidade, ele tem uma maior possibilidade de absorção. Mesmo com tratamentos que hoje a gente tem uma tecnologia bem mais empregada, nos primórdios, o mármore foi sempre muito usado. Principalmente a gente vê falar muito de mármore quando a gente faz um link com Roma, por exemplo, com a Europa. Então, as extrações maiores de mármore aconteciam naquele período. Depois, automaticamente, foi se espalhando para o resto do mundo. O mármore, hoje, é uma rocha calcítica. Ela possui uma composição, ela é um material muito mais frágil. Com isso, ela aguenta uma pressão, um índice de pressão bem menor do que o granito, com que ela tem um índice de dilatação um pouco até maior do que o granito, porém ela não tem tanta resistência. O coeficiente dela de resistência é bem menor. Porém, é um produto que, empregando tecnologias novas, como resinas e etc., o material se torna hoje um material para revestimentos em si de igual teor ao granito, porém com certas restrições quanto às aplicações, por conta principalmente da absorção. Por exemplo, um granito bruto, in natura, um amarelo como nós vimos a derrubada de pedreira, ele tem uma durabilidade maior, porque ele não existe nenhum tipo de acabamento a não ser o polimento direto. Não existe uma resina epóxi, uma resina em cima da sua estrutura, da composição, que faz com que isso venha se deteriorar com o tempo. Por exemplo, existem obras bem antigas que o Grupo Guidoni fez em Belo Horizonte, que são fachadas. Se você perceber hoje passar, quando foram realizadas obras de fachadas de prédio com amarelo, e como as fachadas estão hoje, parece que estão da mesma forma de quando foram realmente instaladas. Então, o mármore em si é um produto muito bom, mas recomendado principalmente para ambientes indoors, que não tem tanta insolação, raio solar, tanto fluxo de pessoas. É um material um pouco mais frágil. Então, rapidamente, então a gente está falando de dureza e dessa capacidade de absorção. Então, assim, a gente poderia falar basicamente disso: dureza, absorção e resistência a temperaturas, por exemplo. Sim. Correto. O granito em si, ele não tem tanta restrição quanto a temperatura. A gente vai começar a falar de um produto que, sim, infelizmente, ele tem uma restrição quanto à temperatura, por quê? O quartzo. O quartzo é um mineral abundante, ele possui estrutura cristalina, extremamente resistente, e a meteorização ao desgaste físico. É um material extremamente duro. Na classificação de mols, vamos falar agora do quartzo. Na classificação de mols, o quartzo atinge a 7ª posição e o diamante a 10ª posição. Porém, o que faz com que o material se torne um material não resistente, por exemplo, a altas temperaturas? A resina, a composição. O quartzo, embora ele seja manipulado, seja construído através de um processo, tanto de moagem, resinagem, coloração, ele é um produto natural. Tá? Então, é um material que hoje, o ideal a aplicação do quartzo, por exemplo, são ambientes fechados, ambientes que não têm incidência de raio UVA ou UVB, locais que, bancadas, por exemplo, que não tenham, eu não posso, de repente, colocar panelas de alta temperatura, tem que ter sim cuidado. Eu vou chegar mais à frente e você nos apresentar isso daí. E vem a questão aquilo que a gente conversou, Hélio, no dia do lançamento, né, da Arquitec. Você comentou muito o que é Decton, o que é Silestone, o que é fulano, beltrano, ciclano, é tudo quartzo. De certa forma sim e de certa forma não. Só que o nosso quartzo é chamado de Topstone. Então, assim, o Silestone é a marca da Consentino, sim, que veio primeiro, e houve-se um reforço de marca muito forte no início, porque ele foi um dos principais no início dessa construção do quartzo, né? Então ele ganhou esse renome e virou um sinônimo do quartzo. Só que hoje tem várias outras marcas, enfim, vários outros fabricantes, e a nossa linha de quartzo tem o nome de Topstone. Então, assim, hoje a gente já tem
indústria no Brasil, indústria na Europa, a gente já está começando com a indústria nos Estados Unidos, então a nossa marca de quartzo tem o nome Topstone e a gente assina isso como esse reforço, né? Esse reforço de marca. Só esclarecendo isso. A gente tem hoje a nossa própria fábrica, né, de moagem, onde a gente pega o nosso quartzo pedra, praticamente, e faz a moagem de vários níveis de grão, é o termo certo? De grãos de espessuras diferentes, gramatura? Não. Granulometria. Granulometria. Esse termo, de vários tamanhos, e a gente tem a nossa própria fábrica. Então, assim, a gente centraliza tudo dentro de casa para a gente manter o controle e o padrão de qualidade, entendeu? Igual o Diego comentou, e grosseiramente falando, é igual uma massa de bolo, né? A gente pega o nosso quartzo, a gente pega outros materiais e faz aquela massa de acordo com a nossa receita, de acordo com o material que a gente vai montar, e acaba produzindo o nosso, digamos assim, bolo, coloca para assar, prensa ele e faz a nossa chapa. Praticamente está feita a nossa chapa de quartzo, depois vai para acabamento, corte e todos os detalhes de padrão de qualidade, especificação, passa por uma triagem, onde o nosso setor de qualidade vai avaliar, ver se está tudo dentro das normas, para a partir daí sair para comercialização da chapa, né? Aí vem a parte de especificação do arquiteto, ver se encaixa naquele ambiente, junto com o nosso executivo, para a melhor orientação, junto com todas as normas do nosso setor de qualidade, enfim. Praticamente isso, né, Diogo? Sim, para você ver como é um produto bem tecnológico, é a detentora da tecnologia, a própria Guidoni, desde a extração, então a gente tem a seguridade de que o material, a matéria-prima, desde a lavra do quartzo, que é um pouco diferente do granito, eu acho que não tem ali para apresentar, são meio pedriscos, pedras mesmo. Então, a Guidoni tem tanta confiança no processo produtivo, em toda a cadeia, desde a extração até a entrega ao cliente, que a empresa concede 25 anos de garantia no produto. Claro que existe um termo, alguns ajustes que devem ser ponderados à aplicação, mas um produto hoje, se considerar o tempo de 25 anos como garantia, é sinal que o material realmente a gente tem como atestar que o material é de extrema qualidade e atende as necessidades atuais do mercado. Tem até um vídeo sobre o processo produtivo lá na Espanha, se perceber, vai se ver essa massa de bolo sendo batida e etc. Eu vou dar um play aqui agora. Opa. É um videozinho um pouco curto, mas mostra um pouquinho o processo de produção, né? O processo de mexer a massa, de mexer os ingredientes e acabar colocando numa moldura, prensando, assando e depois acabamento de polimento. Aqui já é uma foto onde tem essa chapa do fundo, é uma chapa de quartzo. A mesinha de centro também é feita de quartzo. A parede, a estrutura atrás do sofá também é de quartzo. Já na imagem sequente, também é uma chapa de quartzo, onde tem veios, chamado Ferrara Black, onde a gente tem esses veios, né, imitando a linha do Calacata. E a vantagem do quartzo, aquilo que a gente comentou, a gente consegue produzir em grande escala. Então, a gente faz uma produção assim... Você quer quantas chapas? Hoje eu fiz um cálculo aqui, conversando, em média 390 mil metros quadrados, o grupo inteiro produz. Tanto Planta Brasil, 100 mil metros, 120 mil metros.
na Espanha, em breve, 170 mil nos Estados Unidos. E são infinitas possibilidades, vamos dizer, são 390 mil possibilidades, tanto de cores, quanto de veios, desenhos, gramaturas, espessuras. Então, é um material que é muito dinâmico. Digamos que hoje, tecnologicamente falando, é um produto que, em breve, vai conquistando cada vez mais espaço, cada vez mais mercado, por isso que o grupo está investindo tanto nesse tipo de material. Ao contrário do granito, que tem todo o veio e todo o desenho produzido pela natureza, abençoado por Deus, que tem essa exclusividade, e o quartzo tem esse poder de produção, né? Então, há valores e há valores. Aí vai de acordo com o cliente e de acordo com o projeto do arquiteto, né? Aí vai com a orientação de vocês. E é praticamente essa a apresentação da Guidoni que a gente preparou. Agora, se tiverem dúvidas, questionamentos, enfim, estamos à disposição. Eu vi ali, o Igor e Diogo, assim, eles queriam informação sobre o tamanho, né, dos formatos, assim, se tem um formato máximo, né, de tamanho, como é que é essa paginação de... Falando de granito. Granito, hoje, a gente tem um conceito de medida, porque é um conceito que se enquadra tanto para exportar quanto para vender no mercado interno. A média de medida hoje de chapas de granito, tanto na espessura 2 e 3, segue um padrão aproximado de 2,90 por 1,90. 2,90 de comprimento por 1,90 de altura. É meio que vamos dizer, é um padrão para que possa, de uma certa forma, atender todos os mercados. No quartzo, por exemplo, existem algumas variações. Vamos dizer, a Guidoni hoje consegue fabricar 3 espessuras, 1,2, 2 e 3 centímetros. As medidas, nós conseguimos fabricar, hoje nós fabricamos atualmente 2 medidas, são as medidas 3,7 por 1,41 no quartzo, 3,25 por 1,62 também no quartzo. Na planta dos Estados Unidos, essa medida vai ser um pouco maior. Então, a gente vai começar a escalonar o que o mercado precisa quanto à dimensão. Será que essa medida ela atende todo o mercado, ela abrange o mercado de uma forma a qual consigo atender todos os 5 continentes? Ah, não, sim. Então tá, a gente vai fabricar sempre nessa vertente. Se de repente surgir um mercado que demande uma chapa maior, a gente tem que aprimorar a tecnologia, desenvolver um pouco mais a tecnologia, alterar um pouco a planta fabril, mas adicionado que impeça de fazer diversos tipos de medidas. Nos Estados Unidos, o pessoal tem muito o hábito de fazer aquelas plantas na cozinha, aquelas ilhas, né? Aquela cozinha ilha com aquela bancada gigante, e você fazer aquelas emendas de chapa fica muito ruim, né? O acabamento, dependendo da marmoraria, não fica tão bacana, né? Então, o nosso objetivo é fazer uma única chapa. Uma chapa única, né? Então, para evitar aqueles acabamentos ou emendas. Então, a gente tenta resolver essa necessidade. E aí, essa questão, por exemplo, em relação à espessura, ela também vai de acordo com cada mercado. Correto. Sim, sim. Quem demanda... Você tem mercado e tem aplicação, ou é mais mercado mesmo? Mais mercado. Por exemplo, nós vamos criar nos Estados Unidos uma linha Super Jumbo. Essa Super Jumbo, ela tem aproximadamente o tamanho 3,42 de comprimento por 1,97 de altura. Então, é um material mais específico do mercado americano. Ah, mas por quê? Se eu vou fabricar na América, é mais fácil, logisticamente, eu entregar uma chapa desse tamanho na América do que eu colocar ela no container e, de repente, exportar para os outros continentes, porque tem as limitações de espaço em container, de peso e etc. Então, são materiais, como eu disse, tudo o que demanda as minhas medidas de espessura é o que o mercado me dita. São os especificadores, no caso, né? Porque, como o Igor falou, às vezes as bancadas cada dia estão tomando proporções maiores. Por exemplo, na nossa sala aqui agora, de reunião, nós temos uma mesa que deve ter aproximadamente quase 3,5 metros de comprimento. Então, isso demanda... O mercado traz essa necessidade para a gente, os especificadores trazem essa necessidade para a gente, nós, juntamente com o corpo técnico, tentamos desenvolver, dentro de uma possibilidade fabril, esse produto para entregar ao mercado. Pode falar.
Não, eu até vi uma pergunta aqui do Anderson sobre sustentabilidade de Era aproveitamento. essa a pergunta mesmo. Isso que era interessante, você navegar um pouco sobre isso daí. A Guidoni preza muito sobre isso, tanto que nas jazidas, nas extrações, a gente tem o reflorestamento, né? A gente tem campanhas com os menores aprendizes de plantio de mudas, todas essas campanhas. E o aproveitamento da água, a gente tem um processo de reaproveitamento da água, com estações de tratamento lá dentro. Então, todo o pó, toda a água utilizada dentro da indústria, que a gente molha os blocos na hora que está cortando, tudo aquilo a gente reaproveita essa água e faz um tratamento para voltar para dentro da indústria, até mesmo a questão de energia também, a gente tem alguns geradores internos, e ele fala também sobre pedaços de granito, pedaços de mármores. Grande parte desses materiais a gente leva para a nossa moagem e faz esse processo também de moagem, todo o ciclo, né? E moagem para usar em materiais até para fazer coloração e espelhamento, usar alguns cristais para dar alguns efeitos. Então, sim, Anderson, a gente utiliza, sim, cara. É um ciclo sem fim, né? A gente reaproveitar para pensar num mundo mais verde, né, cara? A gente se preocupa muito com isso. Então, você consegue, não 100%, mas uma boa parte desse resíduo, transformá-lo em alguma outra, uma outra matéria-prima para vocês mesmos, para o próprio ciclo de vocês. Correto, a gente tenta o máximo possível reaproveitar tudo. Por exemplo, se puder falar mais um pouquinho sobre a produção do quartzo, né, do quartz, né, que vocês colocaram aí, ou seja, com aquele reaproveitamento, como é que surge aquele desenho ali que é feito, né, misturado a resina com o resíduo, né, também, só para a gente entender esse processo, até para... eu acho que é uma pergunta aqui em cima da Carolina Vettorazzi, né? Que ela pergunta se cabe ao arquiteto conhecer e se aprofundar mais sobre as características estéticas, né, de propriedades e da rocha. Na verdade, assim, a gente está também conhecendo como é a composição, como é que é feito o produto, né, até para a gente poder entender o processo, né, de execução, essa questão de sustentabilidade que é muito importante, né, da gente abraçado com isso aí também. Se puder falar um pouquinho como é que é feito o quartz, assim, passou um pouquinho rápido lá no vídeo, lá na apresentação. Falando de apelo ambiental e etc. A Guidoni, aqui no Brasil, a gente tem vários tipos de projetos a qual a gente reutiliza os rejeitos. Na Europa, que é um país que tem um critério mais elevado, a Guidoni conseguiu conquistar o selo, né? Nós temos o selo verde na Europa, por questão de sustentabilidade, reaproveitamento, etc. Voltando a falar sobre as especificações, os materiais, por exemplo, cada jazida que a Guidoni tem, nós temos 47 jazidas. É feito um ensaio petrográfico de cada jazida, de cada material. Nesse ensaio petrográfico é de fácil acesso por qualquer arquiteto, designer, etc. Tem bem discriminado as características do material, tanto da parte de arrasto, fusão, tensão, a parte de dilatação, a parte também de absorção, de resistência a impacto, resistência a calor, tanto do granito, do mármore e principalmente do quartzo. O quartzo em si, como falado, ele utiliza a matéria-prima natural. Nós pegamos pedras da natureza de quartzo, que é um mineral bem duro. Hoje o quartzo tem praticamente classe 6 da escala mols, porém, quando beneficiado, como a gente faz, como a Guidoni faz, ele se torna um material com classe 7 de dureza, praticamente quase se assimilando a um diamante que é classe 8, 10. 8, 9, 10. Sobre como ele é beneficiado. São pedras naturais, são produtos oriundos da natureza. Esse material ele é triturado, ele é passado por várias peneiras, a qual você, dentro dessas peneiras, você faz o diagnóstico, você faz o apontamento para qual tipo de material que você tem. Alguns materiais eles possuem as características mais lisas, outros possuem as características mais granuladas, e alguns até mesmo com composto de vidro. A gente escuta falar, há tempos atrás, há uns 10 anos atrás, era muito procurado o tal da linha estelar. Existiam alguns espelhos. Então, essa linha, há 10 anos atrás, ela teve uma aceitação muito grande no mercado, tanto nacional como mundial,
por conta dessa diversidade, porque é um material que você consegue trabalhar, moldar ele da maneira que você quer. Então, a gente pega esse material composto da natureza, faz a moagem dele, a separação dos grãos, em seguida é adicionado a resina poliéster, que vai criar uma massa, posteriormente um corante que vai trazer a pigmentação da cor que você deseja fazer aquele material. Quando é produzido um lote, por exemplo, são acima de 300, 400 chapas por vez. Então, os materiais que você faz, você tira um tempo e faz 400 chapas de uma cor somente, nessa mesma receita. Aqueles materiais que possuem o veio, os calacatas, como é um segredo industrial, a gente tentou colocar. Mas é bem interessante, não tem por que não falar. Após o material, quando ele é deitado, o pó, no caso, essa mistura de pó e resina, ele é deitado numa forma e é aberto sucos nessa forma. Vem uma outra forma por cima, aperta e abre rachaduras nela. Em seguida, você preenche. Lembra forminha de biscoito? Isso. Eu estava imaginando isso. Aí você vai e corta. É a mesma coisa. Em seguida, você aplica uma outra cor. Mas a Guidoni hoje, ela conseguiu evoluir num perfil tecnológico que esse tipo de operação, que antes era de forma manual, hoje é realizada por robôs. Os robôs vêm na massa em cima. A precisão, né? Colocam as agulhas, faz a injeção das cores, faz a movimentação e a mistura, que no processo, no final do processo, se forma aqueles tipos de desenhos verdes. Lembrando que todo o material da Guidoni, o nosso que a gente produz, tanto Brasil quanto Europa, eles são sempre materiais de veio casado, chapa A e chapa B, para seguir um paginamento de uma forma sempre constante. Tanto o livro aberto, quanto as posições diagonais, em pé, sempre segue um risco. E os materiais, a tecnologia avançou tanto que ao verso da chapa também transpassa essa cor. Isso traz uma seguridade, porque de repente um marmorista tem que dar um acabamento diferenciado. Eu tenho que fazer um boleado na minha pedra. Vou fazer um boleado, vou colocar na minha máquina para fazer um boleado, e se de repente não vazou nas costas do material, vai ficar no meio da massa uma cor embaixo branco. Então a tecnologia avançou tanto que se o cliente fazer um boleado numa pedra, se consegue fazer ele por inteiro. Entendeu? E tanto na cor empregada, naquele momento que a gente faz o corte, como eu falei, quanto a outra massa já existente, as duas igualam os brilhos da mesma forma. Então, hoje em dia, o quartzo é uma tecnologia que só vem a cada dia mais crescendo e é um produto do futuro, né? E a questão também, a Guidoni é uma empresa muito aberta, né? O engraçado é que a Guidoni sempre teve essa abertura, só que poucos arquitetos pediram para visitar a Guidoni, para realmente conhecer a indústria. E a gente dá essa abertura, só que talvez é coisa que a gente não fala e vocês não pedem. Então, assim, quero conhecer o processo produtivo da indústria. Beleza, a gente combina, a gente marca uma agenda e... Isso é interessante, né? Conhecer os produtos, né? Ou seja, aqui no escritório, que a gente tem um showroom pequeno, claro, tem uma exposição, o CD lá em Cachoeiro, que é onde o Diogo fica, que é o terreno dele, para fazer a apresentação das chapas, ou até mesmo na indústria em São Domingos do Norte, ou fora do país. Estou nos Estados Unidos, quero visitar a indústria. É só combinar, a gente marca uma visita técnica e faz toda essa apresentação. É bem legal. Tem uma pergunta bem interessante que eu queria fazer também, a Raquel já se antecipou, mas eu queria só tirar uma duvidazinha antes. O quartzo, ele é uma superfície que ela já vem com um acabamento, né? Ela já vem com uma superfície que já vem um acabamento. Quando você fala dessa cor, desse veio que vaza, vamos dizer, para a parte posterior, é possível, então, que se dê acabamento também no verso dessa chapa? Seria isso? Sim, algumas chapas, sim. Já é possível que você consiga fazer o bipolimento, né? Polimento da face 1 e da face 2. Frente e verso. Frente e verso. Agora, eu vi aqui também sobre a pergunta da Raquel Mello. Olha só, o quartzo tem restrição quanto ao calor e incidência solar? Sim. Por quê? Não é que é um material ruim, um material frágil. O quartzo é composto de resina poliéster. A resina, ela reage de uma maneira
muito forte com a insolação, com o raio UVA, com a radiação UVA ou UVB. Então, é como aquela massinha do dentista que ele coloca e vai com aquele aparelhinho vermelhinho de incidência de ultravioleta e faz com que aquilo solidifica. O quartzo, em contato com o sol extremo, ele continua fazendo uma fusão interna, ele continua catabolizando. Isso pode fazer com que, não que o material vai estourar, rachar, não. Isso pode fazer com que o material perca a cor. Por exemplo, o cinza descolora um pouco, fica um pouco mais opaco. O branco pode vir a amarelar um pouco. Por isso que a indicação desse material é sempre utilização em ambientes fechados, longe de incidência solar. Por exemplo, vou fazer minha cozinha e vou colocar um cooktop. Não tem problema nenhum. Existem hoje tecnologias, são umas mantas térmicas, que você pode muito bem fazer o corte do cooktop, isolar o cooktop de contato com o quartzo com essa manta e normalmente. Perfeito. E a garantia continua se mantendo, o material vai ter uma longa vida, uma longa duração e vai continuar, vai fazer a função de decorar aquele ambiente, decorar aquela cozinha, aquela sala de jantar, ou de repente, como é que eu posso falar? O ambiente em si, né? Não tem? É todo cuidado como qualquer outro material. Supondo que vou ficar utilizando numa área de churrasco e vou colocar cobrindo toda a minha churrasqueira. Ali toda hora, pegando calor, aquecendo diariamente, todo final de semana, até a própria churrasqueira, de modo geral, o tijolinho refratário, ele vai estragar. É fato. Então, quando a gente vai falar sobre aplicabilidade, até eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Por exemplo, tem o granito, o mármore e o quartzo. Né? Essas aplicações, então, na cozinha, como você falou, cor, por exemplo, cor e o próprio material em si, eles têm alguma relação com relação à aplicabilidade? Então, bancada da cozinha, eu posso usar o quartzo, mas melhor que não use quartzo da cor X, o branco, posso usar branco. Existe alguma relação com cor e o material em si? Não, é o material, a resina. A resina, o processo produtivo é sempre o mesmo. A cor do material, a gente só faz mesmo a diferenciação na pigmentação. Isso aí é pigmentação, tanto ela na cor branca, na cor cinza, ela sempre vem do mesmo produto e etc. Não existe diferenciação de aplicação por cor, e sim por estágio, por locais dentro da obra. Por exemplo, eu quero colocar uma bancada de quartzo, porém, na frente da minha bancada tem uma janela envidraçada. Pode? Sim, não vou dizer que não pode. Claro que você tem que cuidar, colocar uma película na sua janela para que possa preservar essa bancada de incidência maior de sol, incidência maior de calor e etc. É um material muito legal. O principal do quartzo hoje, né, é a higiene. É um material que é extremamente higiênico, é um material que não se prolifera bactérias, é um material que você, com um simples sabão neutro e água, já mantém ele higienizado, limpo. Eu acho que a pergunta até do Hélio é assim, vou fazer minha cozinha toda, as bancadas... É bem prática, Igor, é o que a gente conversou. Eu posso usar o branco ou uso o preto? Você pode usar qualquer cor. Não usa branco, é igual o questionamento aquele dia. Não usa branco, eu não faço sua cozinha branca. Cara, no nosso quartzo, nosso material Topstone, você pode usar qualquer cor, qualquer combinação dos nossos materiais em qualquer ambiente, seguindo realmente esses cuidados, né? Usar uma manta térmica para separar o calor ali, uma película para não ter tanta incidência de sol. E você pode usar qualquer cor, entendeu? Eu sei que você está com um projeto totalmente branco e... Não, mas é porque realmente é uma pergunta muito recorrente, né? Então, assim, como, por exemplo, a questão da temperatura, porque eu acho que quando a gente especifica um material
claro, por exemplo, para a cozinha. Eu acho que banheiro, banheira, é muito tranquilo, assim, você acaba não se preocupando muitas vezes com uma bancada do banheiro, talvez, como a gente também conversou, a maquiagem, alguma coisa desse tipo, mas eu acho que o grande foco realmente está na cozinha e nas áreas gourmets hoje tão difundidas, né, mas que também acabam sendo um pouco menos exploradas, porque é um churrasco no fim de semana e é diferente de cozinhar todos os dias. Mas, por exemplo, resistência à temperatura. O que a gente poderia estabelecer, por exemplo, assim, pensando no que é uma cozinha? Uma panela de pressão que acabou de sair. A nossa panela da moqueca capixaba. Nossa panela de barro. Funciona? Se você, de repente, pegou a panela de barro, queimei minha mão, colocou no quartzo, fez um gesto, colocou um pano em seguida e pegou, não queima. Isso aí não tem problema. Agora, se você deixar ali em exposição constante por longos períodos, pode vir a deteriorar. O que acontece? Não que a pedra toda, mas exatamente aonde o fundo da panela teve contato, pode ser que ela possa criar uma reação, uma escamação, uma leve escamação, descolorir aquele ambiente. Até mesmo o granito, quando resinado, ele corre o mesmo problema. Tanto o resinado quanto o mármore, porque é a resina que queima, não é o componente em si, não é o granito, não é o mármore, não é o quartzo, é a resina, é a camada superficial que é a resina. Isso em constância, não é, deixei ali 10, 15, 30 minutos, escamou e estragou tudo, não. O ideal é sempre nos projetos, os especificadores já, por ter um conhecimento maior sobre os produtos, começam a prescrever o seguinte, vai fazer uma bancada, vamos colocar aqueles grooves de alumínio que dissipam o calor, você tirou do fogão, você apoia a bancada, a panela da moqueca em cima, que o alumínio vai ajudar ali a dissipar o calor, não vai ter um contato direto, os aparadores diferentes inox que tem, que são umas bolinhas, então hoje a evolução da tecnologia do material também vem junto à evolução dos acessórios para ser aplicados sobre eles, então hoje, você ter uma cozinha que realmente funcione em quartzo não é um problema. É fácil, tem várias soluções. Eu acho que uma coisa que a gente, de maneira geral, costuma conversar também, eu acho que você aprende a ter uma disciplina de uso dos materiais, né? Na cozinha, por exemplo. Então, independente de ser quartzo ou de ser granito, você tem o hábito já de não colocar uma panela em cima, de cortar determinada coisa em cima de uma tábua. Né? Então, eu acho que é disciplina. Na lógica que a gente vai para situações sempre extremas. A faca caiu de ponta. Vai acontecer o quê? Né? Hoje. Aí eu manuseio, né? Aí tem que ter sempre em qualquer situação. Né? O quartzo é um material de extrema dificuldade de se arranhar. Arranha? Pode ser que arranhe sim, mas tem que ser uma fricção muito exagerada. Esqueci, cortei uma couve sem querer em cima do quartzo, estragou? Não. Agora, se você cortar todo dia a couve no mesmo lugar, daquela bancada, etc., vai criar um vício no material que pode vir estragar. Até uma coceira no mesmo lugar vai causar um problema, né? Isso aí. Isso seja de qualquer material, até numa chapa de aço inox. Ele vai marcar. Então, a Monique também perguntou aqui se ele é menos poroso que as outras pedras apresentadas. O quartzo, a Monique, o quartzo, ele tem o coeficiente de porosidade muito restrito, quase não tem poros. O grau é 0,01, para não dizer que não tem porosidade. Então, é um material que, para qualquer tipo de infiltração, é muito difícil que aconteça. Claro que se você pegar um vinho, derramar um vinho no quartzo, deixar lá o vinho em processo de oxidação uma semana, a resina, novamente, ela pode vir a queimar e marcar na cor do vinho. Mas o quartzo é extremamente resistente quanto à porosidade. É um material extremamente pouco poro, é fechado, não tem poro nenhum. E essa é a parte boa, não acumula fungo, não dá bactéria e facilita na limpeza, até por isso muito utilizado em bancadas de restaurante, cozinha, de modo geral. Eu tenho grandes clientes, citando aqui, são clínicas odontológicas, clínicas de estéticas, são centros cirúrgicos, justamente por conta desse benefício do quartzo. Ele é um material que não prolifera bactérias. E existem hoje essas certificações, assim, do tipo, por exemplo, como você está citando um consultório odontológico, alguma coisa desse tipo, onde seja possível entender, assim, dizer, olha, não, eu posso aplicar isso, é regulamentado, ou tem alguma restrição?
Não, existe uma ficha técnica. Nós temos uma ficha técnica apresentando todos os possíveis problemas que possam vir a aparecer, desde, por exemplo, o quartzo pega fogo, a minha ficha técnica diz se pega ou não pega, se vai pegar ou não vai. Então, a gente tem uma ficha técnica bem detalhada. O que pode acontecer é o seguinte, a gente apresentar sempre ao especificador essa ficha técnica e ele levar ao conhecimento dos órgãos reguladores de saúde daquela região, né? Porque de cada região varia muito, mas em si, hoje, a gente tem feito muito trabalho, muita parceria com marmoraria e arquiteto, especificando esse material para esse tipo de consultórios, clínicas e etc., por conta da facilidade em geral do quartzo e a aplicação. O quartzo em si, a gente brinca que é um material muito resistente em todos os aspectos. Não tanto quanto no fogo, mas em si, em demais situações, ele é muito resistente. Pois é, Igor e Diogo. Reloginho, né? Não, eu estou olhando aqui que já deu nosso tempo aqui. A gente já está com gente na outra sala lá. Já foi, já. Puxa, olha, agradeço demais a você, Igor, Diogo, pelo tempo, né, que vocês desperdiçaram, investiram, né, aí com a gente, né, trazendo todo esse conhecimento aí. A gente começou lá nos Gneiss, né, lá atrás, a Sandra lembrou isso daí realmente, o Gneiss, fomos nos granitos, mármores, e o quartzo, que hoje é a grande estrela, né, do mercado, né, de decoração. E aí foi muito importante a gente navegar nessa área aí dessas pedras aí. Vamos ver se a gente fomenta aí com os arquitetos para poderem visitar mais aí a empresa de vocês e a gente tirar essas dúvidas aí, principalmente essas que o Hélio levantou. O Hélio é bem dessa área, trabalha muito com projetos de decoração e realmente a gente fica nessa dificuldade, né, Hélio? Olha, eu vou especificar esse material aqui, mas a panela quente. A gente sabe que todo material que você bota numa residência, numa edificação, você botar uma bancada de madeira, é o que você falou, pô, não dá para o cara ficar cortando ali a couve no mesmo lugar ali, que ele vai criar surtos ali e tal. Os materiais, eles devem ser usados com parcimônia, né, de uma forma bem equalitária, né? Então, agradeço a vocês, vou passar para o Hélio, se ele quiser fazer um comentário aí final, e vocês também, para a gente já pular aqui para a próxima atração. Tem uma pergunta aqui da Carolina, não sei se a gente encaminha para eles responderem depois. Sim, Hélio, nós vamos encaminhar as perguntas, tá, Carolina? Desculpa, a gente vai encaminhar as perguntas para eles, e aí eles vão responder diretamente, a gente tem seu contato, vou mandar por e-mail essa resposta aí para poder passar para vocês. Tá bom? Que é a pergunta dela, né? A gente responde isso, naturalmente. Agradecer muito ao Grupo Guidoni, né, por participar com a gente, né, vocês, Igor e Diogo, por tantos esclarecimentos, e a todos que estiveram agora assistindo com a gente, que daqui já vão correr para outra sala. Show de bola. Nós agradecemos e nos colocamos à disposição de todo o corpo, arquitetos, designers, que queiram tirar dúvidas, a gente está à disposição. É isso, só agradecer. Obrigadão. Nossos amigos, colegas, né, designers, né, os arquitetos, os estudantes que estão aqui entendendo um pouquinho desse mercado, né, que é um dos objetivos, a gente difundir todo esse conhecimento. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, e nós estamos só começando hoje, nós vamos agora para outra sala, vamos falar de móveis corporativos, vocês têm já o acesso lá para outra sala, e a gente se vê lá daqui a pouquinho. Muito obrigado a vocês, e já vamos para outra sala. Tchau.